Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida. E aqui vou iniciar falando para vocês sobre a abiogênese ou geração espontânea. O que é que essa teoria defende? Defende que o ser vivo ele só pode ser originado da matéria bruta, que ele só pode ser originado da matéria inanimada. Selecionei para vocês aqui dois defensores. Um deles foi Aristóteles e o outro foi Nijian. Inclusive, Nijian se tornou muito conhecido porque ele fez experimentos para provar a abiogênese. As pessoas acreditavam que, seguindo um padrão, seguindo uma receita, no final teria o surgimento de um ser vivo. Então, como assim? Eles acreditavam que, se deixasse num quarto fechado, um quarto escuro, uma blusa suja com um pouco de trigo, passado algumas semanas daquele material lá, surgiria um rato. Então, eles defendiam que o ser vivo poderia ser originado da matéria inanimada. Alguns anos depois, veio aí a biogênese, que defendia que o ser vivo só pode ser originado de outro ser vivo. Selecionei para vocês alguns defensores: Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Pasteur. Redi foi um dos primeiros a querer derrubar a abiogênese, mas aquele que obteve um sucesso mundial foi o Pasteur com o seu experimento de pescoço de cisne, tá? Vou aqui chamar a atenção do Spallanzani. Spallanzani passou muito tempo tentando derrubar a abiogênese. Ele entrou aí em confronto com Nijian, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver alguns desses experimentos. Então, firmando para vocês, a abiogênese defende que o ser vivo é originado da matéria bruta. Já a biogênese defende que o ser vivo só pode ser originado de outro que tenha vida. Então, vamos partir agora para os experimentos. O primeiro experimento que eu selecionei para vocês foi o experimento de Redi, ou Redi, como alguns chamam. Ele colocou aqui 4 frascos, 4 vidros. No interior desses vidros, desses recipientes, ele colocou carne, tá certo? 2 desses recipientes ele deixou aberto e 2 ele fechou. Então, nos recipientes abertos, após algumas semanas, ele verificou que havia inseto e havia também larva lá dentro. E nos que ele deixou tampados, aqueles que estavam com gás, não houve crescimento de ser vivo nenhum. Então, ele concluiu que aqueles seres vivos que estavam lá, os que tinham surgido, no caso as larvas, só foram colocadas, só foram originadas lá porque teve o livre acesso de ser vivo lá dentro daquele recipiente, diferente dos recipientes que estavam fechados. Outro experimento, aquele que foi mais conhecido, aquele que é mais aceito hoje, é o experimento de Pasteur. Eu vou colocar para vocês aqui seguindo essas etapas, tá? No início, foi colocado no interior desse balão caldo. Em seguida, o pescoço, o gargalo foi esticado com fogo, como vocês podem aí ver na ilustração, tá? Terceiro, o caldo nutritivo é fervido e esterilizado. Então, ele ferveu por muito tempo esse caldo. Então, quando esse caldo estava sendo fervido, as gotículas de água foram formadas aí no interior desse gargalo, que impedia os micro-organismos de entrarem, mas não impedia o oxigênio de entrar. Existia oxigênio aí no interior do recipiente, só não existia micro-organismo porque eles estavam sendo aí barrados, tinha essa fronteira aí nesse gargalo que estava sendo esticado. Quarto ponto, o caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne manteve-se livre de micro-organismo. Então, como eu falei para vocês, eles estavam impedidos de entrar porque teve essa barreira que foi formada, mas o oxigênio ele entrava livremente. Uma coisa muito importante que o Pasteur ele colocou nesse seu experimento, conhecido como pescoço de cisne, ele não tampou com rolha alguma.
porque as pessoas que defendiam a abiogênese queriam que os experimentos fossem feitos sem tampar nada, porque aí eles acreditavam que se tampasse, por exemplo, com alguma rolha, ia destruir o princípio vital. Então Pasteur teve esse cuidado e não tampou nada, apenas ele esticou para dificultar a passagem dos micro-organismos, tá? E por último, quando ele quebrou, no caso o gargalo, houve aí então o crescimento de micro-organismos após alguns dias no interior do vidro, nesse caldo que ele colocou. Então os micro-organismos só contaminaram o caldo quando esse pescoço ele foi quebrado, tá certo? Então esse experimento ele se tornou mundialmente conhecido e é hoje o experimento que prova a biogênese, tá bem? Mas aí veio uma questão. A teoria mais aceita é a teoria da biogênese, mas começavam-se a se perguntar como surgiram os primeiros seres vivos no planeta. Então foi aí que foi lançado para as pessoas algumas hipóteses. Uma delas pode ser para vocês hoje uma coisa assim inacreditável, como as pessoas acreditavam nisso, mas essa teoria, quando foi colocada na época, ela foi muito aceita, tá? Hoje não é tão aceita, ainda bem. Então, na hipótese da panspermia, acreditava-se que um asteroide teria trazido de outros locais do universo formas de vida simples que teriam se adaptado às condições da Terra e originado todos os demais seres vivos. Poxa, essa hipótese, ela até fala como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, mas aí ela causa aí uma interrogação. Mas como surgiu o ser vivo no universo? Então está cobrindo uma coisa, mas ao mesmo tempo está deixando outra sem resposta. Então essa foi a hipótese da panspermia. Já vi aí algumas provas de algumas universidades bem conceituadas cobrando a questão da panspermia, tá certo? Outra muito agora comentada para tentar explicar a origem dos primeiros seres vivos no nosso planeta foi a evolução química. Nessa evolução química, nós temos aí dois pesquisadores que foram altamente conhecidos, tá? Na época, e hoje são aí pesquisadores conceituados, o Haldane e o Oparin. Essa evolução química diz o seguinte: nessa hipótese, defende que a vida se originou a partir de lentas e graduais transformações de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva em moléculas orgânicas simples, que, por sua vez, originaram moléculas mais complexas até se formar a organização celular. Então, acreditava-se que naquela Terra primitiva, muito diferente da atmosfera atual, existiam compostos inorgânicos e que esses compostos inorgânicos, eles deram origem aos compostos orgânicos simples, tá? Nós vamos ver isso com maiores detalhes agora. Então, coloquei para vocês aqui do lado aí a foto, tanto do Oparin como do Haldane, e eles colocaram a hipótese heterotrófica. Escutem só e vejam também. Acreditavam que os seres vivos poderiam ter se formado a partir da matéria inanimada da Terra primitiva. E as condições da Terra primitiva eram bem diferentes das condições da atmosfera atual. Então, o que Oparin e Haldane colocavam aí? Eles diziam que as condições da Terra primitiva eram bem diferentes, e eram mesmo. Naquela época havia intensas erupções, né? Haviam altas descargas elétricas, uma radiação ultravioleta muito forte, e ainda existia a ausência de água no estado líquido. E sem falar que naquela atmosfera primitiva, cerca de 4,5 bilhões de anos, né, existiam também alguns gases muito importantes: amônia, metano, vapor d'água, gás nitrogênio, gás hidrogênio também. E diante dessa condição, eles chegaram à seguinte conclusão:
que características da atmosfera primitiva da Terra e as descargas elétricas, além de intensa radiação ultravioleta, possibilitaram a transformação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas simples, como, por exemplo, os aminoácidos. Opa, então o que ele disse com isso? Se a gente pegasse tudo isso, a questão das altas descargas elétricas, a radiação ultravioleta intensa, a questão das muitas erupções vulcânicas associada com todos esses gases que eu falei agora há pouco, com amônia, com metano, com vapor d'água, gás nitrogênio, hidrogênio, enfim, se a gente juntasse tudo isso, nós teríamos a formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos. Para quem não sabe, os aminoácidos são as estruturas que formarão as proteínas, tá? Então, como se fossem os tijolinhos para formar posteriormente as proteínas. As moléculas foram se acumulando sobre as rochas pequenas e cadeias proteicas de ácido nucleico foram formadas, entre outros tipos de molécula. Então, essas moléculas simples, elas foram se agrupando em rochas e foram formando umas cadeias, e foram formando cadeias de proteínas, foram formando também cadeias de ácidos nucleicos, também outras moléculas que a gente vai ver logo mais. Oparin e os coacervados. Oparin chamou de coacervado um aglomerado de proteínas e lipídios. Muito cuidado aqui. A questão do coacervado. Tem muita gente que coloca ou que pensa que coacervado foi a primeira célula formada na Terra. Foi a primeira célula formada no nosso planeta. Mas o coacervado ainda não era uma célula. Era apenas um aglomerado de proteínas e lipídios. Para ser célula, galera, tem que ter muito mais coisa, não só proteína e lipídio, tá? Para Oparin, os coacervados teriam sido os precursores das células, ou seja, para Oparin, aí os coacervados antecederam as células que hoje nós conhecemos. E aí veio esse experimento de Miller e Urey para tentar colocar para vocês algumas condições da atmosfera primitiva que Oparin e Haldane tinham colocado lá no seu estudo. Então, ele veio aí para provar, tá? Na verdade, para simular as condições da Terra primitiva que Oparin e Haldane tinham dito lá no início do seu estudo. Então, ele simulou as condições da atmosfera primitiva e conseguiu com isso produzir aminoácidos. Então aqui nesse experimento dele, vocês estão vendo aí que teve faísca elétrica, teve aí também muita radiação, os gases, metano, amônia, gás, hidrogênio, vapor d'água, e tudo isso combinado formaria aminoácido, tá? Que são os pequenos compartimentos aí que irão formar as proteínas. Então, concluindo aqui a formação agora das primeiras células. Provavelmente as primeiras células tinham como material genético o RNA. O RNA ele tinha tanto a função de acumular o material genético, como ele tinha também uma função catalisadora, porque ele também tinha a função de enzima. Então, provavelmente, ou seja, o que nós acreditamos hoje, que as primeiras células eram bem simples, tá? Então, dizem aí que as primeiras células formadas foram as células procarióticas, só que células procarióticas com material genético RNA, e esse RNA ele não servia apenas para acumular o material genético, também tinha função catalisadora. As mutações foram ocorrendo em seu material genético e a seleção foi eliminando os indivíduos menos eficientes. Então, o DNA teve maior estabilidade, ou seja, o DNA ele só veio surgir, ele só veio aí chegar na história após o surgimento do RNA. E hoje nós acreditamos e foi verificado que em alguns fósseis mais antigos, os primeiros seres vivos que habitaram nosso planeta foram indivíduos procariontes. Foram indivíduos de células simples, tá?
Lembrando a vocês que os procariontes, eles são indivíduos que apresentam apenas uma célula, que não apresentam núcleo, que não apresentam carioteca, tá? Que a questão de organela é muito restrita, então foram os primeiros seres vivos a habitarem o planeta. E algo muito importante eu coloquei para vocês, coloquei até em vermelho para poder destacar mais. Nós temos duas hipóteses. Uma é a hipótese heterotrófica e a outra é a hipótese autotrófica. Então vejam só aí o que é que cada uma acredita. A hipótese heterotrófica acredita e defende que os primeiros seres vivos que habitaram o planeta, eles faziam fermentação, tá certo? Eles pegavam substâncias para que eles pudessem ter a energia deles. Então, eles faziam fermentação dos primeiros seres vivos. Com essa fermentação, com esse processo, há a produção de gás carbônico, há a produção de CO2. Então, se está havendo produção de CO2 e nós temos agora luminosidade, nós temos aí condições suficientes de surgirem os primeiros seres vivos autotróficos e fazerem a fotossíntese. Porque para a fotossíntese acontecer, se faz necessária luz, faz necessária também a questão do CO2. E quando esses seres vivos começaram a surgir no nosso planeta, eles começaram a jogar para a atmosfera gás oxigênio. Aí então, a partir disso, começaram a surgir os seres de respiração aeróbia. No caso da hipótese autotrófica, tá? Na hipótese autotrófica, nós temos aí uma pequena diferença no início. Nós temos aí a quimiossíntese iniciando. Então, para quem não sabe o que é a quimiossíntese, é a produção de matéria orgânica, tá certo? Através da oxidação de substâncias sem correr a presença de luz, ou seja, a fotossíntese, ela vai ter obrigatoriamente a presença de luz no seu processo, já a quimiossíntese não. Então, eles acreditavam que a vida tinha surgido lá no ambiente aquático, lá no fundo do oceano, que os primeiros seres vivos faziam quimiossíntese e só depois seguia o processo de fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia. E agora nós vamos partir para o entendimento da hipótese endosimbionte ou hipótese endossimbiótica. O que é que essa hipótese aí vem nos trazer? O que é que ela nos propõe? Propõe que as mitocôndrias e os cloroplastos se originaram de células procariontes livres, fagocitadas por células eucariontes primitivas, ou seja, muita atenção para essas duas organelas. Hoje nós conhecemos mitocôndria e cloroplasto como organela de célula eucariótica. Mas a hipótese endosimbionte vem dizer para a gente que antes essas organelas elas tinham vida livre. Elas eram células procariontes e viviam livremente, tá? E elas só passaram a viver dentro de células eucarióticas porque elas foram fagocitadas. Eu vou repetir. Antes acreditavam que mitocôndria e cloroplasto tinham vida livre, que eram células procariontes que viviam livremente e que foram fagocitadas e passaram a viver dentro de células eucarióticas. E eu vou colocar para vocês aqui a origem da mitocôndria e a origem do cloroplasto. A origem das mitocôndrias teria ocorrido inicialmente uma simbiose entre uma célula eucarionte primitiva e uma procarionte que fazia respiração aeróbia. Então, está dizendo aqui que as mitocôndrias eram células procariontes que faziam respiração aeróbia, que foram fagocitadas por células eucariontes e passaram a viver dentro dessas células. A origem dos cloroplastos. Eucariontes teriam fagocitado células procariontes fotossintetizantes, semelhantes às atuais cianobactérias, desenvolvendo mais uma relação de simbiose. Ou seja, antes o cloroplasto tinha vida livre, era uma célula procarionte que vivia livremente e que fazia aí fotossíntese, tá? E elas foram viver dentro de células eucarióticas, foram ser agora organelas, porque a célula eucariótica fagocitou essa célula procarionte.
Hoje, galera, nós acreditamos que essa hipótese seja mesmo verdadeira, porque mitocôndria e cloroplasto são duas organelas, né, bioenergéticas, que têm um próprio material genético, tá? Tem que ter o seu próprio DNA, tem também os seus próprios ribossomos, tem duas membranas, material genético aí das mitocôndrias e do cloroplasto é muito parecido com o material genético das bactérias, que são os seres procariontes que hoje nós conhecemos, tá? Então, são muitos tópicos, são muitas características que fazem hoje a gente aí ver a hipótese endocibiôtica como uma verdade, tá certo? E eu coloquei essa imagem aqui para vocês, para que vocês possam perceber aí o que aconteceu aqui no início, um procarionte ancestral heterotrófico aeróbio, tá certo? Ou seja, que a mitocôndria ainda tinha vida livre, foi fagocitada, foi englobada por essa célula eucariótica e passou a viver dentro dela agora. Só que agora ela não tem mais vida livre, ela passou agora a viver junto, né, a viver dentro da célula e passou agora para uma categoria de organela. Já o que aconteceu aqui com os cloroplastos, células procariontes que faziam fotossíntese foram fagocitadas, tá aqui em verdinho, ó, foram fagocitadas e passaram a viver junto, a viver dentro da célula eucariótica, junto aqui com as mitocôndrias. E aí não era mais já chamada de célula procariótica fotossintetizante. Quando passou a viver dentro da célula eucariótica, ela já ganhou o nome de organela cloroplasto. Então, se perguntarem para vocês as organelas hoje que fazem parte da hipótese endossimbiótica ou hipótese endossimbiótica, vocês irão responder mitocôndria e cloroplasto. E com isso nós terminamos o nosso estudo sobre a origem da vida. Agora espero que vocês estejam aí aptos para resolver as questões, tá certo? Um abraço e até mais!